Revista do ano 2018. Angola e o mundo num olhar retrospectivo. Adeus 2018. O ano do início da construção da Nova Angola. O ano que ficará na história do país como o ano do relançamento do início da nova esperança. O ano do embalo de novos sonhos. Que venha o 2019. A Angola das oportunidades restringidas a uns quantos intocáveis, que tudo podiam, essa Angola pertence à história. Não existe, naturalmente, qualquer atividade humana isenta de erros, e assumo que também os cometi. O seu grande objetivo é confundir os angolanos e sustentar a tese do gradualismo. Os angolanos que transferiram recursos de forma ilícita, é por causa deles que a nossa economia enfraqueceu. O engenheiro Paulo Cassoma chamou e ele disse-me claramente: eu poderia sofrer consequências, inclusive a prisão. To restore governance and to fight corruption. De assegurar combate à corrupção e que se assegure a melhor governação. Angola entrou só para cavar camanga. Vem aí a Air Connection Express Transportes Aéreos. Essa companhia não vai sair. Foi difícil, né? Ser a melhor jogadora do mundo. Hoje não se realizou nenhum julgamento. Se o Estatuto da Carreira Docente é a resolução dos nossos problemas, é preciso que o Ministério deixe de inventar coisas. Nós queremos que o governo trate os assuntos da política sobre o fenômeno religioso frente a frente. O presidente Lucas, quando não aparecer, a gente vai permanecer aqui. Nós não vamos sair daqui, ele tem que nos receber. É considerada eleita vice-presidente do MPLA a camarada Luísa Pedro Francisco Damião. Uma não promoção do culto à personalidade. Um indivíduo que aparenta ter pouco mais de 40 anos de idade terá violado sexualmente uma anciã de 86 anos de idade e a mesma acabou por morrer. Podemos informar que o corpo da cidadã foi encontrado na fossa da sua residência. Sempre pensei que pudesse ser um rapto. Carol era também conhecida como advogado dos pobres. 2018. A luta contra a corrupção. A diplomacia económica. O repatriamento de capitais. O combate à imigração e exploração ilegal dos recursos do país. A guerra contra a criminalidade. O resgate dos bons hábitos e costumes dos angolanos. A mão pesada da lei. Foi assim Angola em 2018. A justiça angolana olhou de forma intensa em 2018 para os casos de corrupção e de gestão danosa dos bens do Estado, com a Procuradoria-Geral da República com medidas insólitas. A prisão preventiva do ex-ministro dos Transportes Augusto Tomás e do antigo presidente do Fundo Soberano José Filomeno dos Santos, Zeno dos Santos, na primeira linha das detenções. Depois, a prisão domiciliar do antigo secretário para a Informação do MPLA, Norberto Garcia, e mais tarde, a detenção preventiva do antigo presidente da Fundação Eduardo dos Santos, FESA, Ismael Diogo da Silva. Estas detenções e prisões foram apenas os pontos mais salientes do iceberg. A corrupção, o nepotismo, a bajulação e a impunidade que se implantaram no nosso país nos últimos anos e que muitos danos causam à nossa economia, afetam a confiança dos investidores porque minam a reputação e a credibilidade do país. Outras detenções e prisões se seguiram em todo o país, nos setores da educação, da saúde, da administração do Estado, dos órgãos de defesa e segurança, nos diversos ministérios. 2018 foi um ano quente nesta matéria. A impunidade tem os dias contados, a justiça está a adaptar-se ao novo quadro e quem combate a corrupção não são só os políticos. A própria sociedade deve e está a fazer a sua parte, com denúncias e outro tipo de reação contra a corrupção. E, obviamente, a justiça, digamos, é a ponta final desta cadeia de forças que tem a missão de combater a corrupção. Com a abertura e o apelo à denúncia, 2018 transformaria-se num ano fértil em revelações. Uma das revelações fortes foi do banqueiro Álvaro Sobrinho, antigo homem forte do falido Banco Espírito Santo Angola, BESA.
Não foi o BNA que disse que o BESA estava falido. A única fonte que diz que o banco estava falido foram os acionistas. O Ministro de Estado e chefe da Casa Militar, o general Copelli, o general Leopoldino Nascimento, e teve também Paulo Cassoma, que tinha sido presidente da Assembleia Nacional. O Banco BESA chegou a ser comparado a um bom e misericordioso Pai Natal. O engenheiro Paulo Cassoma chamou-me e ele disse-me claramente que se eu não aceitasse determinado tipo de condições, que poderia ter represálias. As condições tinham a ver com o seguinte: assumir toda a responsabilidade de aquilo que eles diziam, da falência dos créditos mal concedidos, e que se eu não aceitasse aquelas condições, que eu poderia sofrer consequências, inclusive a prisão. Os donos do defunto BESA, transformado mais tarde em Banco Económico, em comunicado responderiam às afirmações de Álvaro Sobrinho. Os acionistas e o PCA do Banco Económico vêm comunicar que foram veiculadas afirmações falsas e caluniosas sobre a atuação destas entidades, pelo que cabe referir o seguinte. Álvaro Sobrinho mentiu ao não apresentar os factos tal como eles ocorreram. Os acionistas, que acabaram por assumir grandes perdas do investimento que haviam realizado, instam as entidades competentes, nomeadamente o Banco Nacional de Angola e a Procuradoria-Geral da República, a se pronunciarem, ao mesmo tempo que manifestam a sua total disponibilidade para o esclarecimento da verdade. Afinal, a falência do BESA que viria custar bilhões aos cofres do Estado para o seu resgate e salvar as poupanças dos clientes. A diplomacia económica foi uma marca de atividade de João Lourenço em 2018. Começou em França, depois na Bélgica, mais tarde, Alemanha. Na Grande China Popular, passagem obrigatória. Já no arriar das cortinas do ano, Lisboa e Porto. Governantes e empresários lusos recebiam o chefe de Estado angolano. Na Grande China, governantes e investidores ouviram as explicações e os argumentos do estadista angolano do que se estava a fazer em Angola em termos de medidas políticas, administrativas e legais. Com um processo quase de despenetração, o combate à corrupção e outros crimes levados a cabo em Angola recebiam vivas do líder chinês Xi Jinping. Depois que você foi eleito como presidente, o país de Angola não está mais tão corrupto e está fazendo muito desenvolvimento econômico ao país, e eu acredito que Angola vai ter um avanço. Xi Jinping, presidente chinês. A safra foi boa, rondam os bilhões. O presidente apresentava então no Parlamento o relatório de contas do seu périplo pela Europa e Ásia. No ano anterior à sua investidura no cargo de presidente, era noticiado o nascimento em Angola de um consórcio de aviação civil para transporte aéreo doméstico. A RNA também tinha alinhado na difusão da notícia. Vem aí a Air Connection Express Transportes Aéreos, como resultado de uma parceria público-privada. O investimento do novo operador aéreo está avaliado em 143 milhões de dólares americanos, de acordo com o ministro dos Transportes, Augusto Tomás. Foi feito um estudo bastante profundo, um diagnóstico bastante profundo sobre as razões do fracasso do setor aéreo civil no país, no que ao transporte aéreo doméstico dizia respeito. Ministro dos Transportes, Augusto Tomás, subscreveram o memorando de entendimento às empresas TAG, Enana, Bestfly, Airjet, Air 26, Air Gikango, Diexim, SJL e Mavewa. Avisado e atento ao que se passa em Angola numa entrevista ao canal de televisão Euronews, durante a sua visita à Bélgica, o presidente J-Lo respondia assim à pergunta do jornalista. Essa companhia ou consórcio de companhias entre a companhia de bandeira, TAG e algumas empresas privadas não vai sair, não vai acontecer. No dia em que isso acontecer, então eu agradeço que liguem para mim e dizem, olha, o senhor disse à Euronews que não existia consórcio nenhum, mas eu hoje viajei num dos aviões do consórcio do que o senhor fulano tal falou. Negócio pouco claro no entender das autoridades angolanas.
Faziam parte do falecido consórcio empresas de aviação angolanas mal geridas e falidas à bué, entre as quais a Air 26, a Diexin e a Kikango, campeã dos acidentes aéreos. 2018 foi um ano apertado para os que levaram de forma ilícita dinheiros de Angola para o estrangeiro. O Parlamento aprovaria então a Lei de Repatriamento de Capitais. Era maio. As ideias, os argumentos, as réplicas e retóricas para sua aprovação fervilhavam entre os deputados. Raul Danda, da UNITA. Temos aqui um documento que, segundo se defende, é uma ideia do titular do Poder Executivo, portanto, tem que sair daqui tal qual entrou. Isso resolve os problemas de moralização da sociedade? Seguramente não. Resolve os problemas de ética naquilo que é o tratamento da coisa pública? Seguramente não. Que espécie de leis nós queremos para o nosso país, de formas a colocar o nosso país naquilo que é o real padrão de combate à corrupção? Deputado Raul Danda. Benedito Daniel, do PRS, também não se calou. Os angolanos que transferiram recursos de forma ilícita não tiveram sentido de Estado. É por causa deles que a nossa economia enfraqueceu. Agora vão recebê-los nas suas contas de forma lícita. Isso é, sem dúvida, um branqueamento de capital. O PRS em voz no Parlamento. Também em voz esteve Manuel Fernandes, da Casa CE. A montanha pariu um rato. O diploma em causa não vai permitir que o retorno desse capital para o país e para beneficiar o Estado angolano, mas sim é praticamente um instrumento para o branqueamento de capital. Manuel Fernandes. A maca dos dinheiros deu o que falar. O tal repatriamento de capitais. A UNITA voltava à carga com o seu deputado Estevão Cachiungo. A UNITA pretendia que esse dinheiro que é de todos voltasse para os bolsos de todos. Este não foi o entendimento maioritário da bancada do MPLA. Os argumentos das partes. É a democracia. Fala quem sabe e também quem a força da lei lhe permite. Salomão Xerimbimbi, do MPLA, abria-se assim. Nós votamos contra o diploma proposto pela UNITA porque consideramos-lo como um diploma bastante confuso. Parte de pressupostos errados, tecnicamente errados, legalmente errados. Pela urbanidade que nos caracteriza, não quisemos, na especialidade, dizer isso aos nossos colegas da UNITA, mas parece que nos obrigam a dizer isto. A sociedade civil também terá dado uma ajudazinha ao processo de investigação de quem são os que têm ilegalmente os dinheiros de Angola lá fora. Salvador Freire, da Associação Mãos Livres. Nós começamos cá dentro com documentos provenientes do Banco Nacional de Angola e fomos a outros bancos internacionais. É só ver os documentos que nós temos, as provas evidentes, tem as assinaturas das próprias pessoas, está o número das contas dessas pessoas, naturalmente. Cabe agora à Procuradoria-Geral da República fazer as investigações. Já ao cair do ano, era finalmente consumado o casamento entre o governo angolano e o Fundo Monetário Internacional, FMI, com a instituição financeira a abrir a bolsa 3,7 bilhões de empréstimo para Angola. À luz desse programa alargado de financiamento, Angola vai receber nos próximos 3 anos um montante global de 3,7 mil milhões de dólares, dos quais a primeira tranche desse mesmo valor Angola acaba de receber, num valor estimado em muito próximo de 1 bilhão de dólares, ou seja, de 1.000 milhões de dólares. Christine Lagarde, a diretora-geral do FMI, revelava que o empréstimo a Angola era o maior que a instituição dava a um país da África subsaariana. A francesa ao serviço do Fundo Monetário Internacional dizia ainda que as medidas políticas e administrativas, como o combate à corrupção, o branqueamento de capitais, estavam a credibilizar Angola aos olhos dos maiores investidores. To restore governance and to fight corruption are necessary and extremely useful for the people of Angola and for the economy of Angola. Mas para esse efeito é preciso assegurar que se combata a corrupção e que se assegure a melhor governação, isto em prol do povo e da economia de Angola. Estamos em crer que para que haja este progresso, o programa deve focar-se
em várias áreas que são muito importantes. Primeiro, a diversificação da economia. Segundo, assegurar um crescimento económico mais inclusivo. Reduzir a dívida pública, e isto passa pela consolidação fiscal antecipada e várias medidas de consolidação fiscal, assegurar maior flexibilização cambial de modo a poder recuperar a competitividade de Angola, bem como também reforçar a supervisão bancária e colocar mais esforços no domínio do ABC-CFT, portanto, anti-branqueamento de capitais e combate ao financiamento do terrorismo. 2018 era finalmente um ano de glória para os representantes de algumas associações e organizações da sociedade civil, sobretudo as que tinham como bandeira de atividade a denúncia dos casos de corrupção. Os outrora tidos como gentes de má língua ou refúgios eram finalmente, já no declinar de 2018, recebidos pelo presidente João Lourenço no Palácio da Cidade Alta. O antes, o durante e o depois dos encontros de Rafael Marques, a Omunga, a Open Society, a Andeca, a Associação Mãos Livres, a JPD, com o presidente João Lourenço, mereciam honras de primeira página em todos os meios de imprensa. Reorganização da economia e do país em geral deveria começar pelas raízes dos problemas. Em 2018, o governo lança duras operações para repor a legalidade nos distintos territórios do país e travar o saque de borla das riquezas de Angola. Era a Operação Transparência, que permitiu o repatriamento voluntário de perto de 400 mil estrangeiros ilegais e o encerramento de vastas áreas de exploração de diamantes. Assim estou regressando ao nosso país com minha filha, com minha boa também. Eu, Angola, entrou só para cavar camanga, para conseguir dinheiro comer com minha boa. Eu vim aqui para descansar um pouco, depois para voltar. Vendia, trançava, eu sou congolês. O comissário de polícia Francisco Bernardo, porta-voz da operação. Nós estamos determinados a repor a ordem. Nós não somos um povo xenófobo. O Estado angolano quer nada mais, nada menos do que normalizar o país, orientar o país para um desenvolvimento sustentado. A Operação Resgate está em curso. O combate à criminalidade, o principal foco, mas sem esquecer a organização interna e a reposição da sã convivência e a proteção dos bens públicos. O encerramento das igrejas não reconhecidas foi também um assunto em ordem do dia em 2018. A voz do reverendo Antunes João. Nós queremos que o governo trate os assuntos da política sobre o fenômeno religioso frente a frente. Trate conosco. Vamos falar olho no olho. Sociólogo Simão Helena. E os problemas da fé não se resolvem exclusivamente com um decreto e que até dia 3 ou dia 4 os assuntos estão resolvidos. Não, isto é um erro. Tende a haver diálogo. As pessoas vão falando e é um processo. Este ano foi incontornavelmente marcado pelo processo preparatório da institucionalização das autarquias locais. O Executivo apresentou, a 21 de maio, 6 propostas de leis estruturantes do pacote legislativo autárquico, tendo sido as mesmas submetidas a uma ampla auscultação pública extensiva a todo o país, durante um período de 2 meses, entre 1 de junho e 31 de agosto. Quem pode concorrer? Que municípios terão autarquias? A questão do gradualismo é uma questão assumida pela Constituição. A Constituição de 2010 define que o processo de implementação efetiva das autarquias locais deve ser feito de modo gradual. Portanto, e contra isso não há muito espaço de discussão. Nós temos estado a ver que o MPLA tem utilizado auxiliares do titular do Poder Executivo do Estado para veicular a sua visão partidária sobre as autarquias locais como sendo a visão do Estado. O seu grande objetivo é confundir os angolanos e sustentar a tese do gradualismo. Este ano ficou ainda marcado pelo reforço do processo de desconcentração administrativa como antecâmara para a descentralização, que irá culminar em 2020 com a institucionalização das primeiras autarquias locais. Assim, a 29 de outubro, vários departamentos ministeriais transferiram para os governos provinciais competências que antes eram exercidas no âmbito central. A assinatura formal dos 112 termos de transferência aconteceu a 29 de outubro no Salão Nobre do Governo Provincial de Luanda.
Posteriormente, na província de Benguela, a 21 de novembro, os governos provinciais transferiram essas mesmas competências para as administrações municipais em ato realizado à margem da feira e do Fórum dos Municípios e Cidades de Angola, decorridos na mesma ocasião na cidade das Acácias Rubras. 2018 foi um ano de grande movimentação dos dois maiores partidos políticos de Angola, o MPLA e a UNITA, em termos de autarquias. Já na FNLA, as macas não largaram Lucas Ngonda em 2018. Os antigos militantes da FNLA estão a dormir ao relento, junto da sede nacional do partido. O presidente Lucas Ngonda não aparecer, a gente vai permanecer aqui. Eu acredito que o tribunal estará do nosso lado. E o ancião Mateus Fula, de 86 anos de idade. Nós não vamos sair daqui. Ele tem que nos receber. Mesmo que vamos ficar com a fome, dormir no chão, ele tem que nos receber. Antigos militantes da FNLA estão a passar a noite ao relento, junto da sede nacional do partido. Outra vez, a ano de crise na FNLA. Agora, a Lucas Ngonda. Setembro de 2018 foi um mês quente, morno e frio no seio do MPLA. 8 de setembro. Confirmava João Lourenço ao cargo de presidente do partido. Não era novidade. A grande novidade foi... É considerada eleita vice-presidente do MPLA a camarada Luísa Pedro Francisco Damião. É uma grande responsabilidade esta função que acabo de assumir. Temos que trabalhar em prol da coesão do nosso partido. Marcolino Moco, antigo secretário-geral do MPLA, antigo primeiro-ministro, agora em paz com a direção do seu partido, assistiu àquele memorável congresso de 8 de setembro. Crítico como é, Moco deixava em 2018 o seu último recado para os camaradas. Uma não promoção do culto à personalidade. Acho que Angola e a África não devem continuar a enveredar por esse caminho. As pessoas podem ser louvadas, mas nós não podemos perder mais tempo com os louvores do que com a análise da vida do país. Eu às vezes vejo dentro do MPLA perder-se mais tempo com moções de louvores, moções disso e daquilo, do que uma reflexão séria sobre a saúde, sobre a educação, sobre as estradas. Quem que andou a fazer essas estradas que só demoram 2 anos e depois desaparecem? Livre circulação de pessoas e mercadorias no espaço da SADC começava a ser ensaiado com mais certeza. Angola, África do Sul, Angola, Moçambique e finalmente Angola, Zâmbia. Passos animaram os viajantes, os turistas, os comerciantes e investidores. Dona Maria das Dores, angolana residente na Zâmbia, aplaudia. Não temos possibilidade já de pagar visto, de comprar bilhetes, mas pelo menos esse acordo foi feito. Pelo nosso lado, estamos muito satisfeitos. 2018, o ano de greves e ano de ameaças de paralisações. Na saúde, na educação, nos transportes públicos, na justiça. Em quase todos os setores, públicos e privados. Mas foi mesmo o setor da justiça que deu a dianteira. O Sindicato dos Operadores da Justiça de Angola, SOJA, andou quase todo 2018 num braço de ferro inédito na história de Angola. A nível do Tribunal Provincial de Luanda, Palácio Dona Ana Joaquina, hoje não se realizou nenhum julgamento, não se emitiu qualquer mandado de soltura e os julgamentos que teriam sido realizados a nível dos processos sumários também não foram realizados. Greve em marcha foi um abalo para o setor. O ministro da Justiça, Francisco Queiroz, privilegiava então o diálogo. Para melhorar as condições de trabalho dos oficiais de justiça, para terem acesso na carreira, para atingirem promoções de acordo com aquilo que é a sua qualificação e as suas necessidades e ansiedades e para, efetivamente, poderem realizar o seu trabalho de uma forma mais digna. Em nome do Secretariado Nacional do SOJA, declaramos suspensa a greve, dando moratória ao Executivo de 90 dias. A educação também esteve em ebulição, ou greve ou solução das reivindicações. Foi este o cenário que marcou o setor ao longo de 2018. A ministra Maria Cândida Teixeira entra a ameaça de greve e as propostas do Banco BPC. A classe de professores que vai beneficiar deste grande produto que com certeza vai melhorar de sobremaneira as condições de vida desta classe de docentes que ofere os salários mais baixos, portanto, do Ministério da Educação.
o surgimento do BPC a querer fazer negócio com a educação, numa altura em que os professores andavam com a cabeça muito quente quase todo o ano, era interpretada pelo sindicato como uma intromissão inoportuna. Se o Estatuto da Carreira Docente é a resolução dos nossos problemas, porque ele foi bem discutido com todos os sindicatos, este acordo que o Ministério faz com o BPC em nada virá mudar o problema que existe. Então é preciso que o Ministério deixe de inventar coisas que não têm nada a ver com a resolução do problema. O sindicalista Zacarias Jeremias dizia mais. Que remeta o Estatuto da Assembleia Nacional para a sua aprovação. Puro simplesmente é isso que os professores precisam. Revista 2018. Um ano de grandes emoções para o desporto nacional. Paralímpicos, futebol africano e handball continental na liderança. É com o Alexandre Diniz, da Rádio 5. 2018 termina com o desporto no modo voo, apesar de alguns furos, desde o inédito, o reconfirmar da hegemonia, ao reafirmar da garantia da aposta do Executivo. Não houve consolação que contemplasse a frustração dos militares terem-se afogado à beira da praia encantada da Liga dos Campeões da África. No gatilho da memória militar ficou o nome Johnny Sikazwe, árbitro zambiano que, com uma atuação tendenciosa, contribuiu significativamente para que o Clube das Forças Armadas Angolanas não fosse uma final inédita. 1-0 em Luanda, ganhou de agosto aos tunisinos do Esperance. E lá é que foram elas. Sikazwe foi o homem do jogo, anulando o golo do Dagosto, alegando empurrão ao guarda-redes, cortando também quase todas as jogadas limpas dos agostinos, que ainda se viam admoestados severamente com uma chuva de cartões amarelos. Enfim, o Dagosto ficou no quase, mas não só de quase viveu o panorama desportivo. O futebol com muletas calou toda uma dor quando fez o país vibrar de forma desmedida ao galopar no sonho planetário. Tendências foram enterradas, estatísticas foram amarrotadas e uma nova história se fez. A Angola é campeã mundial. Arranca William, tira, gol! Gol! Angola, 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 Angola! És campeão! És campeão do mundo! Angola campeão mundial de futebol com muletas após vencer na final a Turquia. Nos penaltis por 5-4, o guarda-redes Jesus defendeu o penalti. O defesa central Celestino Elias, do misto do Ambo, foi eleito o melhor jogador da prova. Foi difícil, né? Ser o melhor jogador do mundo. Para mim é um orgulho. Antes de tudo, primeiro agradeço a CPA porque eu nem pensava se um dia vou chegar até ali. Agradeço também a equipe técnica, agradeço ao colega que vamos continuar a trabalhar para levar o nome do nosso país no mundo inteiro. O sonho era conosco, conseguimos o que nós queríamos, conseguimos o título e levamos a taça para Angola. A mensagem que eu deixo, vamos continuar a trabalhar, vamos continuar a representar o nosso futebol, a mentalidade para o mundo inteiro e vamos continuar mesmo a trabalhar e a representar o nosso país. Precisamente no dia 15 de outubro, na sua mensagem ao Estado da Nação, o Presidente da República fez saber que o Executivo vai continuar a dar todo o apoio ao desporto. Na oportunidade, João Lourenço alertou para maior responsabilidade na gestão das infraestruturas existentes. Depois, nos últimos anos, o país tem investido bastante em infraestruturas desportivas, estádios e pavilhões himno-desportivos. Preocupa-nos o avançado estado de degradação precoce em que alguns deles se encontram. Devemos encontrar uma solução sustentável de manutenção e gestão dessas infraestruturas. Talvez pudéssemos confiar nas velhas glórias das diferentes modalidades, organizadas em empresas e com apoio inicial do Estado, ou numa outra solução. Estamos abertos a ouvir contribuições, não podemos continuar a observar impávidos e serenos o que se está a passar. João Lourenço, Presidente da República, com a bola na mão como ferramenta de prazer e só depois o objetivo do próprio jogo, Angola teve um percurso imaculado e repleto de goleadas no africano do Congo-Brazzaville. As Pérolas conquistaram o 13º troféu continental, vitória na final por 19-14 diante do Senegal. A Seleção Nacional viu também premiada a pivô Albertina Kassoma, aos 22 anos de idade.
como a jogadora mais valiosa da prova. Deus sempre esteve conosco e foi muito trabalho, foi muita união, muita irmandade e muita disciplina. Desde o primeiro dia de treino até hoje sempre teve muita união e muita irmandade no grupo. Eu estou muito satisfeita, agradeço a todo o povo angolano que me ajudou, que me aplaudiu, que torceu por mim e eu vou continuar a trabalhar para dignificar o nosso país. Espero que continuem a me apoiar sempre. Kassoma, que integrou também o set ideal da 23ª edição do Africano de Handball, ao lado das companheiras Isabel Guialo e Zenaide Carlos. Dentre vários feitos desportivos, o apuramento ao Mundial de Basquetebol na China. A última janela de qualificação aconteceu aqui em Luanda. 2018 viu calar para sempre as vozes que levaram bem longe o nome de Angola. Pipino, o gladiador das estradas. Jonas, antigo médio do Pátrio de Luanda e dos Palancas Negras. Ambrósio Narciso, ex-vice-presidente do Dagosto. Joca Santinho, primeiro detentor de uma escola de futebol com seu nome. Ex-treinador do Inter e da Seleção Nacional. E Zé Cambuta. O sermão da montanha continua, disse Jesus, povo angolano, em especial às mulheres. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Vozes que se calam, mas os feitos vão sempre dar voz ao desporto angolano. O mundo esteve em grande movimento. Na África, na Europa, na Ásia e América. Começamos com a África, com a sua conquista do Prémio Nobel da Paz e a morte de um dos seus melhores filhos, o ganense Kofi Annan, e também do líder insurgente moçambicano, Afonso Dhlakama. O olhar de Manuel Luciano. Na República Democrática do Congo, depois de sucessivos adiamentos devidos à intransigência do presidente Joseph Kabila de se manter no poder, eis que finalmente foram realizadas as eleições este domingo. As eleições tiveram lugar sim, mas não antes sem um adiamento mais, embora de uma semana, a que seguiu um outro parcial que atingiu apenas 2 províncias. Foram eleições polêmicas que levantaram muitas interrogações, desde o até breve de Kabila aos seus homólogos da SADC, passando pela assunção de uma nova candidatura em 2023, até o incêndio de Kinshasa, que obrigou mais um adiamento por uma semana. Um incêndio que foi real porque existiu, mas de origem duvidosa, embora o ministro do Interior o descrevesse como criminoso. Sabe-se que o presidente Kabila não gosta de popularidade na capital. Nunca lá ganhou nas 2 eleições já realizadas. Para lá do facto de que o armazém que ardeu com material eleitoral lá dentro se situa numa zona nobre da cidade de Kinshasa, próximo da residência presidencial e do quartel-general das Forças Armadas. Realizadas as eleições, aguarda-se agora pelo anúncio do vencedor, que por alguns analistas já há muito anda identificado, pelas razões já enumeradas e pela contribuição da própria oposição, que tarda a entender-se quanto à apresentação, um dia, de um candidato único às eleições. Em São Tomé e Príncipe, o MLSTP voltou ao poder na sequência das eleições realizadas a 7 de outubro passado. Não é que o histórico partido que proclamou a independência do arquipélago tivesse ganho o pleito. O partido vencedor foi a ADI, Ação Democrática Independente, do então primeiro-ministro Patrice Emery Trovoada. Só que num parlamento de 55 lugares, a ADI conseguiu apenas 25 assentos, uma maioria mais simples, que não lhe garante o direito de governar. Daí a imitação do que ocorreu em Portugal em 2015. O histórico MLSTP-PSD obteve 23 lugares, mas logrou aliança com uma coligação de 3 partidos, o PCD, a UDD e o MDFM, que conquistou 5 assentos e lhe garantiu apoio parlamentar, perfazendo assim 28 assentos, que lhe confere uma maioria absoluta e necessária para formar gabinete. Jorge Bom Jesus, o líder do MLSTP-PSD, é, pois, o novo primeiro-ministro do arquipélago de São Tomé e Príncipe. O presidente Evaristo Carvalho, que chegou ao poder com o apoio do ADI, chegou a hesitar, mas acabou mesmo por se render aos fatos e conferiu posse ao novo primeiro-ministro e o seu executivo. Um executivo que comporta 12 ministérios e 2 secretarias de Estado, no qual despontam 4 mulheres, uma das quais a segunda figura do governo, Elsa Pinto, que ocupa o importante Ministério dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades. As outras 3 mulheres ocupam pastas não menos relevantes. Ivete Correia tem a seu cargo o Ministério da Justiça, Administração Pública e Direitos Humanos. Julieta Rodrigues, a Educação e Ensino Superior, e Maria Lavres, o Turismo, Cultura, Comércio e Indústria. O 23 de maio de 2018 fica gravado na memória dos moçambicanos como 22 de fevereiro de 2002 para os angolanos. A notícia marcava a atualidade e vinha das matas da Gorongosa, na Beira, província de Sofala, no centro de Moçambique. Afonso Marcacho Marceta Dhlakama, líder da Renamo, acabava de falecer aos 105 anos de idade.
Para a revista do ano, temos as memórias com a jornalista Cristina Xavier. Confirma sim, o líder da Renamo, Afonso Jacamo, morreu esta quinta-feira na Serra da Gorongosa, vítima de doença. O corpo do líder da Renamo chega amanhã à cidade da Beira. De morte em morte, cumpre-nos lembrar também a figura de Kofi Annan, um ilustre filho do Ghana e de África, que foi secretário-geral das Nações Unidas. Ocorreu a 18 de agosto passado, em Berna, capital suíça, onde vivia, e foi aos 80 anos de idade. Foi o 7º secretário-geral da história das Nações Unidas, o primeiro a sair dos quadros da ONU e o segundo africano a ocupar o cargo, substituindo um outro africano, o egípcio Boutros Ghali. Cumpriu 2 mandatos, de 1997 a 2006. No dia 10 de dezembro de 2001, recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Foi enterrado em Accra, capital do Ghana, sua terra natal, com honras de Estado e diante de ilustres figuras mundiais, entre as quais o presidente do seu país, Nana Akufo-Addo, e o atual secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres. Morreu também Rolf Botha, ou Pik Botha, como era conhecido, aos 86 anos de idade. A alcunha significa pinguim. Foi ministro dos Negócios Estrangeiros durante 17 anos, de 1967 a 1994, durante o regime de Apartheid, um regime que defendeu com fidelidade no estrangeiro, embora fosse moderado internamente. Consta que foi ele que aconselhou o presidente Frederick William de Klerk a libertar Nelson Mandela, o que viria a acontecer em 1990. Em 1986, teria dito que a África do Sul viria um dia a ser dirigido por negros, o que lhe valeu uma reprimenda do presidente de então, Peter William Botha. Apesar do apelido Botha, presidente e ministro dos Negócios Estrangeiros não tinham nenhum grau de parentesco. Rolf Pik Botha chegou a integrar o primeiro executivo sul-africano dirigido por um negro, Nelson Mandela, de 1994 a 1996, ocupando o cargo de ministro das Minas. O ano que se apresta a terminar foi também marcado pela crise de imigrantes. A maioria saía e continua a sair da Síria por motivos por todos conhecidos, a guerra que assola o país, para encontrar refúgio na Europa, mas um número considerável partiu de África. O local de concentração adotado foi a Líbia, onde muitos eram feitos escravos pelos senhores da guerra de um país sem norte desde o assassinato de Muammar Gaddafi em 2011. Daí partiam em condições deploráveis em navios superlotados que se fazem ao Mediterrâneo. Muitos ficaram nas águas, mas o movimento não se conteve. A Europa era o destino e Itália a primeira paragem obrigatória. A Cimeira Europa-África do ano passado em Abidjan, na Costa de Marfim, parece ter posto água na fervura, mas ainda não se aguardam os resultados efetivos da promessa feita pela Europa de investir na juventude africana, como forma de conter esse movimento que mais atinge os jovens. E no resto do mundo? Na Europa, o Brexit e os coletes amarelos. Na América, as eleições no Brasil. Dário Castro. Na Europa, um dos assuntos que dominou a atualidade foi o Brexit, a volta do qual se conseguiu finalmente um acordo. A Grã-Bretanha já pode abandonar a União Europeia e falou-á a 21 de março de 2019. Trata-se de um processo que teve início com o primeiro-ministro conservador David Cameron, que procurou o apoio do Partido da Independência do Reino Unido para a sua reeleição. Esse partido pôs como condição a realização de um referendo para o povo decidir se queria que o país continuasse na União Europeia ou não. Para esse partido, a União Europeia retira a soberania da Grã-Bretanha em assuntos económicos e de migração. O referendo foi realizado, o povo votou pela saída e David Cameron viu-se forçado a abandonar o cargo. Para sua sucessão, o Partido Conservador escolheu Theresa May, que incetou a negociação com a União Europeia e logrou a retirada formal para 21 de março de 2019. Contudo, o país vai precisar de mais 2 anos para a sua retirada definitiva da União Europeia. Na América, o destaque vai para a morte de George Herbert Walker Bush, o 41º presidente da história dos Estados Unidos, aos 94 anos de idade, ocorrida a 30 de novembro passado. George Bush foi 2 vezes vice-presidente de Ronald Reagan antes de assumir a chefia do Estado em 1989. Em 1993 viria a ser substituído pelo democrata Bill Clinton. As suas cerimónias fúnebres tiveram honras de Estado. Aliás, Bush é considerado herói da Segunda Guerra Mundial. Aos 18 anos tornou-se um dos mais jovens pilotos da história dos Estados Unidos, tendo servido o país em 58 missões. Numa dessas missões, o avião em que seguia foi abatido por tropas japonesas e teve de ser resgatado por um submarino norte-americano nas águas do Pacífico. Chegou à patente de tenente.
Ainda na América, mas mais a sul, o antigo presidente do Brasil, Luiz Inácio da Silva, ou se preferir Lula da Silva, está na cadeia. Foi preso no dia 7 de abril e vai cumprir uma pena de 12 anos e um mês por crimes de corrupção e branqueamento de capitais. O ex-chefe de Estado brasileiro terá supostamente recebido um apartamento no litoral de São Paulo como pagamento de luvas para a construtora OAS para favorecer a empresa em contratos com a petrolífera brasileira Petrobras. Para muitos, a prisão de Lula da Silva é mais política do que jurídica. O homem liderava as sondagens das eleições que acabaram por ser vencidas por um improvável Jair Bolsonaro, da extrema-direita, que vai tomar posse esta terça-feira. Cenas bizarras e acontecimentos muito tristes também marcaram o país. Muitas delas dificilmente se apagarão das mentes dos afetados. Em 2018, Angola via partir alguns dos seus bons filhos. O professor e homem de cultura Jaca Jamba. O nacionalista, o pedagogo e diplomata Ambrósio Mucoqui. Na Huila, o administrador Esperto. 2016 para diante, começamos a pagar, não sei se é imposto ou é taxa. Então fizemos as contas da data que começamos a vender até o dia de hoje. São 750 milhões de kwanza que já entregamos em dinheiro. Senhor administrador adjunto para a área técnica, o camarada Ferreira, vender o mercado informal do Quaua ao empresário. E dali disse, olha, com a exoneração agora do governador João Martins Chipingue e com a entrada do novo governador Luiz Nunes, nós estamos na beira de qualquer momento sermos exonerados. Então temos que vender todos os bens que estão ao nosso alcance aqui, os bens públicos. Em Cabinda. Uma aposta entre dois cidadãos estrangeiros sobre quem consumisse maior quantidade de pacotinhos do famoso whisky terminou em morte de um dos contendores. Logo que ele chegou ao 15º pacote, as capacidades começaram a diminuir. Ao chegar ao 18º pacote, o homem caiu no chão. Foi levado ao hospital, infelizmente acabou por falecer. Testemunha de um caso de morte resultante de uma aposta de consumo do famoso whisky em pacotinhos, Cabinda. Artur Ferreira. A transfusão de sangue contaminado com VIH a uma menina de 7 anos, no Josina Machel, comoveu a sociedade. Um erro médico que a família da vítima jamais esquecerá. Foi em 2018. A ministra da Saúde dava mão à palmatória. Foi uma situação grave, porque houve negligência grosseira e medidas estão sendo tomadas com os órgãos judiciais. Por enquanto, ainda os resultados são negativos e acreditamos que, com as medidas que foram tomadas atempadamente, acreditamos e esperemos que tenhamos bons resultados. Em 2018 foi também um ano em que o país registrou o seu maior e mais trágico acidente ferroviário, quando 2 comboios do caminho de ferro de Moçambique chocaram. Sandra Rodrigues. Os mortos estão na morgue provincial e os feridos a receber a assistência no Hospital Central do Lubango. De repente só vi coisa que fez pulo, aquele comboio quase se chocaram. Vinha um comboio chinês, então colidimos com aquele comboio que vinha lá. Colisão de comboios do caminho de ferro de Moçambique resultou na morte de 17 pessoas no traçado Lubango, na Amiba. Fernando Lucas da Silva Robertinho não teve um bom ano. O artista era detido pelo Serviço de Investigação Criminal SIC no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, quando pretendia deslocar-se ao Brasil. A detenção era efetivada em cumprimento de um mandado expedido pelo Ministério Público. Pesava sobre Robertinho a suspeita de tráfico de droga.
diligência do seu advogado David Mendes, Robertinho sairia das cadeias para cumprir pena em regime domiciliar. A Procuradoria decidiu em passar de prisão preventiva para prisão domiciliar. Em 2018, o comandante-geral da Polícia Nacional, Paulo de Almeida, voltava a encher-se de coragem e voltou também a revelar algumas verdades. Há muitas armas e munições em posse dos gangsters e outros criminosos. De Almeida admitia que os arsenais saem dos paióis da corporação e do exército. Há alguns sinais de alguns indivíduos que têm fornecido armas à delinquência. Descuidadamente ou intencionalmente, elas são direcionadas para a criminalidade. Os crimes violentos em 2018. As vítimas e os acusados, na sua maioria, eram pessoas próximas ou conhecidas. O caso Jaguar circulou primeiro pelas redes sociais e mais tarde a confirmação. O tribunal. Os implicados confessos no caso Jaguar. Este tribunal decide condenar os réus Edson Henriques Ernesto Futila, de 21 anos de prisão maior. B. Condenar os réus Ivani Vaikeni Carlos Pontes e Amadeu João Joaquim. Em cúmulo jurídico, a pena única aplicada aos réus é de 16 anos de prisão maior e 6 meses. Caso Jaguar. Ludovino Neto, o sogro da vítima. Por mim, devia ser uma pena agravada de pelo menos 25 anos. Carolina Joaquim de Souza, Caro, 26 anos de idade, advogada de profissão, vítima de um assassinato que chocou Luanda e golpeou violentamente a família. Foi este o mês de dezembro mais longo das vidas da família da Carol, quando a polícia confirmava que a jovem estava morta. Os nossos operacionais do Serviço de Investigação Criminal, pela experiência que têm sobre os factos, foram indagando e conseguiram, de facto, hoje, dia 3 de dezembro, a localização do cadáver. Portanto, já cadáver. Desde já podemos informar que a cidadã ou o corpo da cidadã foi encontrado na fossa da sua residência. Essa informação é atual, é quente. Intendente Mateus Rodrigues. Morta alegadamente pelo próprio marido, Oliveira Raul da Silva, 28 anos de idade. Micaela Barros, irmã da Carol, desolada, ainda teve forças para narrar o papel que o cunhado fez antes da polícia descobrir o corpo inerte da jovem. Tanto depois de morta, dormiu esses 5 dias na nossa casa. O tempo que nós ficamos à procura, a zombar da nossa cara, a gozar com o nosso bom senso. Fomos à morgue, fomos aos hospitais, fomos à rádio. Ele, sonso, conseguiu dar uma entrevista de televisão e ainda pedir que quem soubesse do paradeiro da mulher para lhe ajudar. E a mãe da Carol. Sempre pensei que pudesse ser um rapto. Sempre pensei que pudesse haver alguma negociação. Sempre pensei que pudesse estar implicado com algum caso em que ela tivesse a defender. Fui enganada. De acordo com confissões iniciais, Carol terá sido fulminada com um bloco na cabeça e posta na fossa da sua própria casa. António da Luz, padrinho do casal. O comportamento desse jovem, nunca ninguém podia desconfiar que ele seria um dos maiores suspeitos. Lorena Patrícia Cristóvão. Chorou. Ao extremo. E já sem forças. Lorena, amiga devota de Carol, fazia o último pedido. Eu quero que o Olívio tenha pena máxima, que tem que ter prisão perpétua, ele tem que pagar, porque ele foi filho, ele olhou para a nossa cara na sexta-feira, ele me fez, ele é um hipócrita, ele não é humano. Como é que uma pessoa vai olhar para a mãe da pessoa, para as irmãs, para olhar para mim, a me consolar, toda a família, a nos consolar, a dizer que eu a dizer, Olívio, fica calma, a Carol vai aparecer, a Carol não é de sumir assim. Afinal, ele já tinha matado a minha amiga e estava na fossa de casa. Isso é pessoa, isso é ser humano, não é ser humano, isso não é ser humano. Ele é qualquer coisa menos ser humano. Ele foi à nossa frente, ele olhou para nós oramos e ele nos tratou como estúpidos. Que pessoa é essa? Eu não entendo, meu Deus. Uma pessoa que lhe formou, uma pessoa que lhe ajudava a mãe, tirou o irmão da cadeia, estudava, meteu as irmãs mais novas na escola. Isso é pessoa. Lorena Patrícia, amiga devota da Carol, a jovem advogada morta
tragicamente. 2018, ano feio para a família, amigos e colegas da Carol. Advogado Bangula Kemba caracterizou assim a Carol. Em 2015, num julgamento extremamente complexo, foi orientada pelo seu patrono a integrar a equipa de advogados num processo de homicídio. Vimos a Carol, ainda como advogada estagiária, a brilhar. Era também conhecida como advogado dos pobres, pois ficava à porta do tribunal à espera de todas as pessoas que não tinham dinheiro para pagar advogados. E ela oferecia-se humildemente para assisti-los. E no final, muitas das vezes, entregava o seu pouco dinheiro e acompanhava-as em casa. Esta é a nossa Carol. A nossa Carol, a advogada dos pobres, que Deus a tenha e a recolha com a sua bondade eterna. Adeus 2018. Não deixei os cofres do Estado vazios quando, na segunda quinzena do mês de setembro de 2017, fiz a entrega das minhas funções ao novo Presidente da República. Nessa altura, mais de 15 mil milhões de dólares o Estado tinha nas contas do BNA, o Banco Nacional de Angola, como reservas internacionais líquidas. O que havia na conta única do Tesouro não dava para pagar mais do que 5 meses de salário da função pública, apenas isso. E o país parava, não vivia. De todos nos despedimos. A esta grande audiência ficam os agradecimentos. De Mendes Jacinto e José Luís Faria, que garantiram a estética sonora. Manuel Bernardo, os arquivos. O olhar sobre o palpitar ao redor do mundo, este a cargo de Manuel Luciano. Stanislau Garcia, a orientação editorial. Direção-geral de Adalberto Lourenço. Edição e produção artística de Africano Neto. Aos microfones, Carla Castro e Augusto José. Adeus 2018. Que venha 2019. Revista do ano 2018. Angola e o mundo num olhar retrospectivo.